Se você curte filmes, séries, animes e animações em geral, embarque na aventura do Pod Meu Nerd. E aí, gurizada, tudo bom com vocês ou não, hein? Estamos começando mais um episódio aqui do Pod Meu Nerd. E como sempre comigo, Eliezer. E aí, pessoal? Tenha uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Seja lá a hora que você estiver assistindo esse podcast, né? E agora em versão de live, boa tarde. Pessoal, a gente vai falar de The Batman. Não sei se vocês assistiram The Batman, só que The Batman é praticamente a onda do momento, né? A grande novidade da DC. E a DC dessa vez veio com uma temática um pouco diferente. A gente vai estar comentando aqui para vocês, mas vocês podem ficar à vontade, né? Pega a sua água, se você estiver no carro aí, já aumenta esse som, o fone de ouvido, enfim, né? E se prepara que hoje vai ter bastante conteúdo bom para vocês, hein? Exatamente, hein, pessoal? Hoje a gente vai falar desse filme. Será que teve uma pegada dark? Será que foi bom ou não? Mas escutem aí o episódio, tá bom, pessoal? Nessa mais uma transmissão, mas também, claro, a gente vai deixar certinho para vocês, tudo editadinho, bonitinho, para quem ainda não tiver tempo. Mas lógico, a gente vai deixar a live salva também aqui no nosso canal aqui no YouTube para quem quiser assistir mais tarde. Se você está ouvindo esse podcast nesse momento, né, ou mais para frente no formato editado, você acha nós no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, cara, qualquer agregador de sua preferência. Mas vamos lá, Eliezer, falar sobre esse filme ou não? Simbora! Então, vamos embora, hein? Vamos lá, quais foram assim, vamos debater um pouquinho as nossas reações quando você soube assim, cara, que o Robert Pattinson iria ser o Batman, né? Robert Pattinson, pra quem não conhece, é o cara aí que fez Crepúsculo e tudo mais, mas ele chegou agora assumindo o manto do morcego, hein? Quais foram as suas primeiras impressões? Eu de início eu fiquei com o pé atrás, mas depois, ao assistir o filme, eu falo que ele surpreendeu pra caramba. Não sei o que você achou de início. Então, cara, ele praticamente foi um dos pioneiros aí da saga Crepúsculo, né? Porque praticamente é uma temática de vampiro, mas é uma temática que é um pouco diferente das temáticas tradicionais. E uma das mais famosas, né, que inclusive fez com que ele virasse meme, é o vampiro que não morre no sol, é o vampiro que brilha no sol, né? E aí, essa temática de vampiro que brilha é um pouco diferente. Tem muitas pessoas que não conseguiram muito comprar a ideia devido ao preconceito. Porque a maioria dos preconceitos, né? A maioria, vamos colocar, é mais da parte dos homens do que das mulheres, sabe? Porque os homens têm um pouco meio que eles enxergam, eles não querem muito saber assim do ator, eles não querem saber muita coisa, eles querem saber se o conteúdo vai ser bom. Já algumas mulheres, só pelo fato de ser ele, tô nem aí, está brilhando, o cara é um gato e não sei o que, enfim. E isso surgiu uma divisão. O Robert Pattinson, eu sou meio ruim para... Sim, Robert Pattinson. Só lembrando, tá, pessoal? A gente tá aqui na zona livre de spoilers, sem spoilers nenhum, tá bom? Que mais pra frente a gente vai detalhar mais pra frente sobre a história qual que é a trama que o filme carrega e tudo mais. Mas aguardem mais pra frente que a gente vai entrar nisso aí a fundo. Mas calma, fiquem tranquilos. Pra quem não assistiu e quer escutar nossas opiniões sem spoilers nenhum, continua aqui com nós, hein? Continua aí. Aí o que acontece? O Robert Pattinson, ele dividiu o público.
um público gosta dele como ator e o outro público considera ele como um meme, porque ele é praticamente um vampiro que, além de brilhar, ainda é corno. Meme. Calma, calma, calma. Não vamos falar mal de Crepúsculo, não. Calma aí. Não, calma aí. Sossega as opiniões aí, pô. Spoiler é só do Crepúsculo, não é do Batman, viu? É só... Calma, mas sossega as opiniões aí, porque vai que tem um fã de Crepúsculo aqui que quer hatear nós. Calma aí. Eu estou sentindo uma treta! Não, mas eu respeito os fãs de Crepúsculo, tá? Inclusive, é uma obra que eu gosto. Inclusive, eu acho que é o Crepúsculo 2 que tem os lobisomens. E é um dos lobisomens... Eu acho que é o 2 ou 1, não lembro. Eu não assisti Crepúsculo, mas principalmente eu li os livros, mas... Graficamente, os lobisomens é uma coisa linda. Linda, sabe? Enfim. Então, eu tô nesse público que fiquei meio que um pé atrás por causa de atuação. A gente tá acostumado com um Robert Pattinson manso, uma pessoa calma, uma pessoa que, né... Aquela voz de Goku calmo, Goku sem ser Super Saiyajin, aquele Goku sem estourar. É isso que a gente tá acostumado. Lembrando, tá, pessoal? Quem dublou o Robert Pattinson nesse filme foi o nosso grande Wendell Bezerra, que, olha, ele entregou um trabalho fenomenal. Parabéns, mérito pra ele, ficou um trabalho sensacional, hein? Eu gostei pra caramba da dublagem do filme, da dublagem dele como Pattinson. E a atuação do Pattinson, cara, eu acho que o Pattinson, ele conseguiu entregar bem o personagem. Eu acho que na parte quando ele veste o personagem, sabe? Ele veste ali o manto, veste ali a armadura dele, né? Que é um micro spoiler, mas tá calma que eu não vou... Quando ele veste ali o traje ali, eu acho que ele consegue entregar um excelente Batman. Que, cara, eu acho que um Batman ali, que pra mim, de início eu fiquei com o pé atrás daquele Batman, mas eu falo que como personagem ele entregou 100% o que a gente precisava. Em relação ao filme, cara, eu acho que o filme ele entregou muito a expectativa, na minha opinião. O filme em si, tem momentos ali que eles caem e tudo mais, mas o que pra mim faltou muito nos Batmans dos cinemas que a gente assistiu, cara, eu sinto muita falta a esse Batman, esse lado detetive do Batman. Que é algo que esse filme entrega de maneira perfeita, cara. Você pega ali esse Batman do Pattinson ali, a ação do filme cresce conforme ele vai resolvendo os puzzles, os mistérios e tudo mais. E o filme progride bem. Não sei se você sentiu falta em live action do Batman, Eliezer, nessa... Isso, essa pegada de detetive e tal. Foi algo que eu senti Batman nos filmes aí do Val Kilmer, do George Clooney lá, apesar do filme ser desastroso, mas tudo bem. O filme lá do Bale e tudo mais, mas a vibe detetive, a vibe essa pegada meio no ar foi algo que eu senti muito. Não sei se você sentiu esse Batman detetive, Batman assim, que resolve mistério e tudo mais. O que você acha que faltava nos live actions pra cinema do Batman? É assim... O Batman, né, quando lá nos Cavaleiros das Trevas, ele era meio que... Ele também tinha que ser um bom investigador por causa do Coringa. Porque o Coringa era muito esperto, então, se não, ele ficava no chinelo, né? E essa temática nova que a gente assistiu agora, o The Batman, do Robert Pattinson, ele é muito investigativo. Tanto que as investigações dele têm que ser aprofundadas, porque o inimigo dele é o inimigo que mais tem incógnita em toda a série do Batman. Alguns gostam, alguns não. Não, né? Porque assim, por exemplo, vamos voltar um Batman do Val Kilmer. Jim Carrey como Charada. Foi legal? Ah, cara, não vem não que eu gostei. Eu gostei daquele charada dele. Não, eu gostei daquele charada dele. Eu gostei. Não, o Charada Jim Carrey foi legal. O personagem Charada do Batman, interpretado pelo Jim Carrey, não foi legal. O Jim Carrey
no Charada foi legal, porque ele tava fazendo papel de Jim Carrey. Ele tava legal. Agora o Charada em si, o Charada sempre foi um vilão fraco, sem destaque, enfim. E aí nesse filme, nessa parte sem spoiler, meu amigo, se você não assistiu até agora, assiste, porque foi fenomenal. Fenomenal. E tem uma coisa que também eu gostei, né? Que não vou atravessar a pauta nem nada, né? Só pra abranger um pouco sobre a mesma temática. É porque os personagens que são os vilões do Batman tá muito bem construído nessa live action aí. Ó, o nosso amigo Henderson aqui, abração Henderson aí, se você estiver assistindo essa live aí. Eu concordo com ele. O Charada, ele era um vilão excelente, só que o Batman do Val Kilmer era um pouquinho ali, meio pra baixo ali nas expectativas. O cara era forte, mano, vai. Era um quesito na época lá, até a roupa do cara já tinha que fazer já musculosa, porque às vezes, né, vai dentro dela, o cara não sente a... o do George Clooney tinha mamilo, pô, e aí? Então é bem isso aí. Só que esse Charada desse filme é sem igual, não tem comparação com nenhum personagem que eu já vi que faz o mesmo tipo de temática, assim, a não ser filme de serial killer, que também tem uma temática parecida, né? Tem vários filmes de serial killer que eles fazem mais ou menos nessa pegada aí. Mas enfim, vamos dar prosseguimento nas pautas aí. Ó, pra quem tá querendo assistir esse novo Batman aí, só fica aí a nossa recomendação nerd aí. Se você for querer assistir esse novo Batman aí, achando que você vai ver um filme ali lá do Christopher Nolan ou o Batman do Bale, não vai com esse pensamento formado. Não, vou assistir um Batman do Bale. Cara, não vai. Porque se você for com essa mentalidade, com essa expectativa, você vai se decepcionar. Você vai falar, mas eu esperava mais e não sei o que lá e tal. Não. Vai com a cabeça falando que você vai ver um Batman diferente e tudo mais. Cara, vai ser um outro Batman. Não é à toa que quando foi anunciado, cara, Matt Reeves, na hora ali, cara, eu já pensei, cara, não vai ser tiro, porrada e bomba, não vai ser ação toda hora, porradaria da hora. Cara, vai ser uma vibe totalmente investigativa. Ó, o Thierry tá dizendo aqui, hein? É uma nova realidade e personalidade do Charada, que tanto que vai ser lançado uma HQ do Charada de The Batman. Isso aí eu não sabia, Thierry. Isso eu não sabia, foi bom você avisar, hein? Uau! Se você vai assistir o Batman, achando esse Batman aí com... Não vai nessa mentalidade, cara. E nem do Ben Affleck. Não, nem do DCU, pô, nem do DCU. Cara, você vai ver um Batman totalmente com pegada detetive, totalmente com vibe investigativa, totalmente com uma outra vibe. Eu lembro que quando eu tava assistindo The Batman, pode ser errado ou não, mas eu lembro que quando eu tava assistindo The Batman, lembra muito a parada, Eliezer, do jogo Batman Arkham, que conforme o Batman, o personagem, ele vai resolvendo mistérios, a ação vai progredindo junto, cara. Isso que eu gostei pra caramba. Mas assim, voltando no caso do Matt Reeves, Matt Reeves, ele gosta de filmes que tem essa pegada investigativa, essa pegada assim, resolver mistério, pistas e tudo mais. Eu acho que com a ação que cresce progressivamente, cara, combinou perfeitamente. E uma referência que o nosso Henderson tá dizendo aqui, hein? Ano 1 e O Longo Dia das Bruxas, cara. Esse Batman aí é o que você vai ver. As duas obras você vai ver nesse Batman aí. Principalmente O Longo Dia das Bruxas, que tem esse Batman detetive. E o ano 1, o qual, dando um pequeno spoiler, a gente vai ver um Batman nos primeiros anos aí como herói. Então, assim, são duas histórias excelentes. Mas, ô Eliezer, vamos comentar um pouquinho aqui. A DC / Warner, porque DC e Warner estão tudo ali, né? Você acha que a DC e a Warner, apostando nesse universo aí de filmes, em universos isolados, como que a gente vê em Coringa, agora nesse The Batman, você acha que
tem um potencial pra crescer ou não? Você acha que, não, tem que só ser um filme fechado? Porque pra mim, esse The Batman do Pattinson, ele tem um potencial pra ser uma franquia. Não, cara, eu acho que já teve um easter egg, sem spoiler, não vou dar o spoiler do easter egg, na parte do spoiler a gente pode comentar, mas já teve um easter egg que foi um gancho pra puxar continuações. E eu acredito que sim, cara. Tá muito bom pra eles entregarem apenas uma única coisa. Vamos ver aí o que o nosso querido aí, o Anderson Gonçalves comentou. Ele disse assim, que o The Batman trouxe um Batman do ano 1 e do Longo Dia das Bruxas, é o Batman dos quadrinhos, e tem coisas que eu não gostei, mas no geral muito bom. Mas eu acho que já até sei quais são as coisas, mas o Anderson, calma que a gente vai falar quando a gente entrar nos spoilers. Segura aí um pouquinho as suas opiniões que a gente vai que a gente vai segurar aqui pra quando a gente entrar no enredo do filme a gente vai aprofundar nisso aí. Então eu vejo que tem muita... Continua aí seus argumentos aí, Beto. Tem muita... É um filme progressivo, ele tem muita oportunidade de crescimento. As críticas foram muito boas, porque geralmente quando a DC ela erra... Meu amigo, o que ela leva de bombardeio da própria fanbase deles mesmo, né? Porque eu admito que eu sou Marvete, mas eu também sou DCzete. Na verdade, eu sou nerd na forma geral, né? Eu gosto de todas as empresas que faz, né? As temáticas nerd. E geek, otaku e assim por diante. Então, eu falo uma coisa, que a própria fanbase, quando é denegrida por uma obra, a fanbase ataca, se torna... Os maiores haters que tem de obras não são pessoas que não gostam das obras, que são os maiores haters. Os maiores haters são os maiores fãs. E aí eles não admitem tais coisas, né? E devido a não admitir, ataca. E ataca com razão, né? Então, como a crítica foi muito boa, foi muito construtiva, foi muito fantástica, cara, eu já tive vontade de assistir só pela crítica. Só pra você ter noção, a crítica positiva fez com que aquela vontade baixa de ver o filme aumentasse e fazesse com que a gente hypasse, né, aquela nossa vontade. Não, eu tenho que ver esse filme, eu tenho que ver esse filme. E eu vi, não me arrependo e indico. Assistam The Batman. Porque, meu... Pra quem esperava aí que... pra quem esperava aí se o Batman... Esse Batman do Pattinson iria cruzar com o Coringa do Joaquin Phoenix, a resposta que eu falo é, por enquanto, é não. Mas por que é o não? Isso aí, quando a gente entrar nos spoilers, a gente vai comentar sobre isso aí. Mas por enquanto é o não, tá? Coringa do Joaquin Phoenix é uma outra vibe, é uma outra universo, uma outra regra e tudo mais. Batman do Pattinson também é outra vibe, é outra história. Mas vamos comentar um pouquinho, Eliezer, sobre a dinâmica do... vamos ler o comentário aqui do Thierry aqui. Sobre a HQ do Charada de The Batman, foi inclusive o Matt Reeves que revelou a primeira arte da HQ, escrita pelo próprio Paul Dano. Paul Dano é o ator que fez o nosso vilão do filme aí. desse filme aí, que ele é o Charada, eu acho que mostra no trailer, não sei. Mas... se eu falei spoiler, mas tudo bem, é só pra gente pegar gancho. Mas vamos lá, o Eliezer, o que você achou da dinâmica entre esse Batman do Pattinson e a Mulher Gato? Eu gostei, eu achei que foi com a dinâmica orgânica, coisa assim que a gente, nas HQs do Batman, a gente vê que nas histórias, tem uma história meio que tipo assim, um ali quer relação com o outro e tal, mas eu acho que a dinâmica para esse filme funcionou bem. Eu acho que os dois souberam trabalhar de maneira, digamos assim, de formato assim, de equipe mesmo, exemplo, um coopera com o outro e tudo mais. Eu acho que a dinâmica dos dois funcionou muito bem. Não sei se você achou isso. A dinâmica eu fiquei com o pé atrás no início, porque eu tô muito acostumado com aquele Batman que já conhece ela de infância, ou então
nesse intermédio de crescimento, assim. E aí ele já tá começando a conhecer ela, mas em uma outra situação. Aí eu, né, fiquei meio assim, receoso. Falei, será que vai dar bom? Será que não vai dar bom? E deu bom. Mas, né, a Mulher Gato eu gostei também da escolha da atriz, eu gostei da performance. Eu gostei que esse Batman também não é muito fantasioso. Quem acha que vai ver um Batman cheio de mentira, um Batman que faz golpes de arte marciais chinesa, que vai contra a lei da física, não vai ver isso nesse filme. Eu falo que esse Batman do Pattinson é um Batman muito pé no chão. Então eu falo que eu falo que é bem pé no chão, porque assim, comparando com os outros Batmans, a gente vê que esse Batman, ele tá em ascensão como herói. Porque igual, quando a gente vai assistir os outros Batmans ali, Val Kilmer, Christian Bale e tudo mais, eles são Batmans que ele já tem uma ideologia formada, certo? São Batmans, assim, que eles estão com um ponto de vista já formados, estabelecidos. Esse não. Ele é um Batman que ele tá em ascensão, que ele tá ali como um exemplo, que ele tá criando uma imagem, ele tá, digamos assim, tanto que no trailer fala, eu sou a vingança. Então significa que, de início, ele vai criar uma imagem. Não é à toa que... Isso, ele vai criar uma motivação, ele vai criar uma, digamos assim, uma história, ele vai criar uma... Que imagem que ele vai passar para os seus inimigos, entendeu? Então eu achei isso. Não sei se você achou também. Mas... De início, cara, quando eu comecei a assistir, eu falei, calma aí, esse Batman é um Batman que tem semelhança com o ano 1. Só que aí, conforme eu assistia, eu percebi que esse Batman ele tá criando uma ideologia própria, mas ao longo do filme eu percebi que ele sofre uma progressão assim, e eu falo que a progressão assim de evolução dele é de forma orgânica. Não sei se você achou isso, mas eu achei de início assim, entendeu? Que ele progride, tem a sua ascensão, tem o seu crescimento, cria um ponto de vista, mas só que no final ele começa a ajeitar, digamos assim, os pauzinhos, né, para querer uma ideologia própria. Então foi isso que eu achei de início. Não sei se você achou. Sim, ele tá tendo praticamente uma autoconstrução, construção de perfil pessoal, construção de ideologia, construção da sua própria identidade, até porque se você for ver, né, esse Batman é meio que... Ele é meio que investigador, né, investigativo, assim por diante, mas ele é meio que inocente, vamos colocar assim. Até bom pro papel do Pattinson, porque o próprio Pattinson já é inocente nas suas outras obras, né? Como eu comentei, né? Calma, Pattinson, não fica com raiva de mim. Alfinetagem, hein? Que alfinetagem, mas tranquilo. Aqui tem coragem. Pattinson, você arrebentou, tá? Não sofri hate. Acho que você ficou massa com o Batman. Você assuma aí uma nova saga aí, hein? Assistem ao Farol, vocês vão ver o que é atuação. Ó, e tem uma tecnologia que foi aplicada nesse filme do Batman dublado, que eu não sei se você percebeu. E se tiver atravessando pauta, você me avisa, mas eu acho que não tá, não. O que você achou da tecnologia em que a boca de alguma dublagem sai com a fonética brasileira? Tipo, a forma de mexer o lábio sai como se a pessoa estivesse falando em português. O que você achou também? Cara, se eu te falar que eu não percebi disso aí. Eu não sei se nesse filme aplicou ou não, mas tudo bem, explica aí. Então, tem uma tecnologia americana que eles aplicam, que quando eles fazem algumas dublagens, né, a fonética, que é a forma que a gente fala em português, a dublagem sai como se o próprio Batman estivesse falando em português, mas na verdade ele não tá falando em português, ele tá falando na língua dele e pra gente soa como se fosse em português, mas não é. E uma outra coisa também sobre o grafite, os piches, as pistas, tudo que a gente lia lá no dublado era em português também. Não sei se você chegou a perceber isso. Uma hora o Batman tá pichando o chão
né, com... Isso é um spoilerzinho. Não, mas isso aí, se você for ver, tá aplicado em vários filmes, até no próprio Esquadrão Suicida, eu acho que no Esquadrão Suicida a gente vê isso, no Matrix também. Eu acho que eu não sei se é a própria Warner, mas tá direto agora aplicado nos cinemas isso aí, essa tecnologia aí. Isso tá muito legal, porque a tecnologia faz com que a gente se sinta à vontade, né, na hora de assistir uma obra na nossa própria língua. Então, às vezes a tecnologia ajuda com que a gente se sinta em casa. Muitas pessoas ainda não estão acostumadas a ver legendado. Geralmente a gente da geração, vou colocar dos... Eu não posso dar uma idade, mas vou colocar aí dos 45 anos para baixo, né? Mas se for de 50 não tem problema não, tá, gente? Mas eu vou colocar dos 45 anos para baixo, gosta de coisas legendadas ainda. E tem pessoas que acima de 35 ou 30 anos não, ainda gostam de coisa legendada, série, anime e assim por diante. Mas tem pessoas que ainda não estão acostumadas. E geralmente é aquelas pessoas que quando a gente assistia filme dublado na locadora e a gente via legendado e não pegava. A gente esperava alguém devolver aquela fita cassete, não, fita VHS. Cassete não, cacete. VHS, né? Devolvia o VHS e pra gente assistir dublado. Então a gente é dessa geração aí. E eles aplicando fonética, aplicando graficamente coisas em português, a gente sente em casa, praticamente dá a impressão que o Batman é brasileiro, mas não é, tá, gente? É só dublado. Wendell, obrigado. Não só o Wendell, né, cara? A todo o elenco de dublagem, né? Parabéns aí a galera aí que dublou o filme e tudo mais. Cara, dublagem eu gostei pra caramba, mas vocês podem mandar nos comentários aí se vocês gostaram ou não dublado e tudo mais. Cara, dublagem pra mim tá perfeita, mano. Eu fiquei muito... Eu gostei de quase todos, cara, e eu fiquei muito dividido, hein? Em fazer uma seleção. Mas ó, a gente já tá encerrando aqui. Vamos entrar para a parte boa agora. A parte de... vamos entrar na nossa zona perigosa de spoilers. Porque agora a gente começou ali, língua coçando aqui. Mas Eliezer, vamos entrar para o bloco de spoilers agora? A parte de spoilers, na zona perigosa de spoilers. Vamos lá, e quem não assistiu o Batman ainda, vai lá, assiste, né? A gente geralmente tá aqui, a gente tá ao vivo aqui, mas vocês vão ter, né, esse episódio aqui mais editado, mais bonitinho lá no Pod Meu Nerd, né? E inclusive, Jonathan, já faz nosso jabazinho aí para o pessoal que não conhece a gente. Depois a gente já entra no bloco aí. Vocês que estão ouvindo aí, você escuta nós aí, todas as plataformas aí disponíveis de podcast, que você acha nós lá, hein? Ó, lembrando, tá, pessoal? A gente tá gravando aqui ao vivo, mas vai ter uma versão editadinha bonitinha, tá bom? Então, vamos embora, hein? Vocês foram avisados. Fica por tua conta em risco. Bom, a gente já comentou que esse Batman, ele é um Batman muito pé no chão, né, Eliezer? Então, assim, eu percebi, principalmente por causa da sua tecnologia e tudo mais, porque você vê ali, até no próprio Batmóvel, é um Batmóvel meio quadradão e tal, meio que, tipo assim, é um Batmóvel sendo formado ali. Mas vamos lá, vamos entrar para o nosso vilão principal, que é o nosso querido Charada, que a gente comentou ali dele, que, cara, que vilão desenvolvido e por muitas vezes ali é misterioso, hein, cara? Tipo assim, a motivação dele procurar ali as pessoas corruptas ali de Gotham por causa de uma instituição ali de caridade e tal. Cara, você gostou desse vilão? Ele foi muito desenvolvido, Eliezer? Cara, fenomenal, velho. O jeito que ele desenvolve ali ele, tipo assim, ele querendo mostrar o que Gotham é de verdade, principalmente sequestrando aqueles nomes, aquelas pessoas de grande nome e tudo mais, cara, sensacional. Eu gostei pra caramba do vilão.
Apesar dele ser um vilão meio doido, assim, meio louco, mas eu gostei. O que você achou do vilão Charada desse filme? Charada louco é meio que... Isso aí não é novidade, né? Independente da versão do Charada, meu filho, eles são todos loucos. Então, cara, essa perspectiva de vilão aí, da forma que ele veio, meu... Ele trouxe muito aquilo de motivação do vilão, né? Que hoje em dia tá tendo essa temática muito no cinema, né? O vilão é vilão, mas qual é a motivação que ele é um vilão, né? E muitas vezes a gente não tinha muito isso nos filmes. A maioria dos vilões já chegava, já matava, já roubava, já fazia um monte de coisa e tal. E só precisava de um herói pra barrar aquele vilão. Quantos filmes a gente não vê isso aí? Quantos filmes o cara pode até ser bom. O vilão pode até ser bom. Mas, né? Não tinha uma motivação. E hoje em dia, todo vilão tem sua motivação. E a motivação do Charada é muito boa, cara. Né? Isso aí depois a gente comenta mais pra frente. Mas o vilão em si tá de parabéns. Perfeito. Eu sinceramente eu fiquei meio pasmo, né? Porque eu não esperava, né? Eu não esperava que o Charada seria tudo isso, não. Eu acho que é o vilão que eu mais gostei desse filme, foi ele. Ainda que tenha o Pinguim, que eu também curti. Isso aqui é uma coisa que eu gostei demais. O Colin Farrell lá, eu demorei pra reconhecer ele como Pinguim. Na hora que eu fui ver assim no elenco, eu falei, caraca, Colin Farrell, eu falei, nossa. Porque assim, ficou muito irreconhecível, mas eu gostei. Você não consegue ligar a fisionomia do ator, a fisionomia do personagem com a fisionomia do ator. Mas enfim, o Pinguim, como é o nome lá do cara lá, o maiorzão lá da máfia lá? Nossa, sou ruim demais de guardar nome. O Carmine Falcone. Eu gostei muito dele. Tudo de bom, todos esses vilões foram bons, mas o Charada, cara, só pelo fato dele não ter uma roupa verde, um cabelo verde, um cajado e ser um Jim Carrey, não, tô brincando. Tirando o Jim Carrey, você atuou bem, eu não sou hater do Jim Carrey, tá? Só não gostei muito do papel de Charada, mas o Jim Carrey em si eu curto. E só por não ser o Charada tradicional que a gente tá acostumado até na HQ, até nas animações, meu amigo, ficou bom demais, cara. Que máscara é aquela? E o ator que fez o Charada desse filme, eu acho que se chama Paul Dano, né? Então eu vou vamos perdendo a pronúncia aqui. Ele que deu a ideia da máscara. Antes, no Charada, não era pra ter aquela máscara. Só que aí parece que em entrevistas, não sei, pode comentar, vocês que estão vendo aí, pode anotar aí no chat aí. Parece que ele que deu a ideia da máscara do Charada. E depois ele se arrependeu depois, na hora que você tá fazendo. Mas já tava filmando, então tem que tocar na frente o barco, né? Mas, cara, eu gostei muito do desenvolvimento dele, cara. Assim, apesar que ele tem uma ideia nobre, expor mesmo a corrupção de Gotham e tudo mais, mas os métodos dele, olha... Rapaz, eu fiquei chocado nas armadilhas que ele faz ali para os políticos e tal. E, cara, que mega ideia que o filme deu dos seguidores do Charada. Eu acho que o que a gente nunca viu nos filmes do Batman foi o vilão ter seguidores. O máximo que a gente viu ali era um ou outro vilão. Só que, cara, o Charada ter seguidor, eu falei, nossa, eu achei que combinou demais o filme. Um exemplo, o cara tá preso, a gente vê que no final do filme ele é preso. Só que quem dá ação são os seus seguidores. Eu gostei demais dessa parte. Não sei se você gostou também. De um vilão ter os seus próprios seguidores e tal, que defendem a ideia dele. Eu gostei demais. Não, pô, foi muito diferente, meu. O que deixa mais, assim, a gente meio que desconcertado com esse personagem tão singular, né, no caso, é que ele impressionou com as ideias, com as motivações. Quem iria imaginar que o Charada
começou a matar, né, somente corrupto, somente pessoas, né, que ele via que fazia parte de uma... Era para representar as pessoas boas, mas eram políticos, policiais e assim por diante, corruptos. Ninguém ia imaginar. Tanto que tem uma menção no filme que o Batman ele cita pro companheiro, eu acho que é o Gordon, não é? Aquele lá, eu acho que é o Gordon, que tá o tempo todo. Né, então, o Batman do Pattinson e o Gordon ali são os parceiros, né? Não é à toa que quando o Batman fala assim, mas por que o Charada não me sequestrou? Por que o Charada não me sequestrou? Porque ele fala, não, porque o próprio Batman fala, não sou corrupto, não mexo com gente, digamos assim, com coisa pesada, entendeu? E tanto ele fala isso. Essa é a referência que o Charada só pegava pessoas corruptas de início, né? Então, perfeito, cara. Essa colocação que o Charada tinha seguidores me lembrou bastante da temática do Death Note, né? Death Note, né? Que nem alguns falam, que o assassino lá do Death Note, a motivação dele é punir os bandidos, os políticos, os ladrões, os assassinos e assim por diante, né? E eles acertaram, cara. Simplesmente esse Charada aí, ele é tão diferente que a gente nem sabe o que esperar do personagem na hora que a gente tá assistindo. Cara, isso aí eu concordo plenamente. Tanto que foi algo que eu acho que se o vilão ele fosse o Coringa, toda a parte de noir, toda a parte ali de investigação, acho que o filme perderia. É igual, dele ligando ali os fatos ali e tal, sequestrando assim, né? Capturando os bandidos ali pra fazer as suas armadilhas. Eu acho que se o vilão fosse o Coringa, toda a parte investigativa e detetive do Batman iria se perder totalmente. Acredito eu que seja... Lógico, que a gente vê que no final foi confirmado que aquele cara que conversa com o Charada no final do filme é o Coringa, que é um ator que fez Eternos, que é um filme que a gente vai trazer pra frente. Mas se fosse o Coringa logo de primeira, eu falo que o filme, ele não é que ele perderia a vibe, mas também não teria destaque. Teria um bom destaque, sim, mas eu acho que todo o crescimento do Batman teria que ser muito rápido, entendeu? Talvez seria mais do mesmo, né? Digamos assim, porque praticamente todo filme do Batman ele enfrenta vilões meio que com essas vibes aí de Coringa, Charada, Pinguim, Mr. Freeze, ó, ruim, não, tô brincando, para não falar coisa, mas muita gente não gostou do Mr. Freeze, do Arnold Schwarzenegger, e na época eu gostei porque eu era criança, pô. Hoje eu não gosto muito, mas na época eu gostava. O Schwarzenegger lá, azulzão lá, falava, olha. Mas depois a gente cresce, a gente vê que a gente era inocente, né? Mas cara, é bem isso. Cara, e o Charada desse filme, pra mim ele arrebentou. O ator foi sensacional. Eu gostei muito, eu achei que o ator ele se destacou muito bem. E que, olha, ele soube colocar as cartas na mesa, hein, na hora que ele foi fazer uma chantagem ali com o próprio Batman, descobrindo que era Bruce Wayne e tudo mais. Eu falo que ele foi um vilão, cara, que ele soube dar as cartas na mesa e falar assim, ó, se você não seguir a regra do meu jogo, cara, você vai perder, entendeu? Só que aí a gente sabe que no final sempre tem a magia do roteiro, né, em que o mocinho vence, então então foi isso que eu achei, né? Você acha que essa magia de roteiro foi um Deus Ex Machina ou você acha que foi um embate meio que de igual para igual? Cara, é porque assim, foi de igual para igual, porque assim, se fosse Deus Ex Machina mesmo, a gente, talvez eu possa estar errado, tá bom? Mas quem tá olhando aí essa live aí, pode escrever aí no chat, mas eu acho que se fosse mesmo Deus Ex Machina, teria muito aquela coisa assim, aquela ação de uma hora pra outra. É igual, tanto que no final ali, quando o Batman do Pattinson injeta uma substância que ele fica e tal, e violento, e bate nos seguidores ali do Charada, de tanta força ali, meio que aquilo dali já seria uma forma do Batman falar assim,
alguém teria que aparecer e falar assim, ó, tá aqui um negócio pra você não ferrar, e sim vencer fácil, entendeu? Estilo assim, então acho que a magia do roteiro acho que perderia, não sei, mas é o meu ponto de vista, acredito que seja isso. Se fosse um Deus Ex Machina, seria todo jogo rápido assim, mas não, quando a gente vai assistindo o filme, um exemplo, é igual, quando o Batman ele vai descobrindo as verdades e que tudo ali vai se ligar à identidade verdadeira dele, a ação vai andando junto. Eu acho que se fosse tudo na base do Deus Ex Machina, o filme não teria 3 horas. Em sim, o filme teria 2 horas e pouquinho e tudo mais. Então eu acredito que seja isso. E outra, uma das maiores características de um Deus Ex Machina é o herói tá perdendo. O herói não ter chance de ganhar e do nada ele ganha. Então meio que tem essa característica aí. Então eu acho que estava muito de igual para igual. O Batman não estava tanto assim na desvantagem e também não estava na vantagem. Então meio que eles estavam se enfrentando assim de uma forma bem parecida, né? Tanto que eu acho que a característica que o próprio Charada se identificou no Batman foi a capacidade de enfrentar alguém que o entende. E na verdade nem entende tanto assim, né? Porque você vê que quando prenderam o Charada, que o Batman falou que ele era louco, meu amigo, ele pirou, hein? Nossa, aquele ator foi bom nessa interpretação. Não, e cara, ele fez uma cara ali que eu fiquei de cara. E fora ainda que ele fez um plano mirabolante. Não. Lembra que ele falava assim? Não. Ele ficou desesperado. Exatamente, com o Batman não entender ele. Não, e fora o plano, né, que ele tinha, né? Que pra mim, cara, foi um plano que ele planejou, olha... Eu gostei do plano dele, mirabolante dele e tudo mais, ele querer inundar a Gotham. E, cara, e aquela coisa, né? E conforme a gente vai chegando na metade do final do filme, vai aumentando de forma tão progressiva, é igual quando a gente vê lá em que a mulher gato e ele corre atrás do pinguim e tudo mais pra pegar um determinado maleta de dinheiro, por causa que a gente sabe que no meio do filme a melhor amiga da mulher gato digamos assim, tem ligação ali com os crimes do Charada, né? E aí, quando eu vi, cara, aquela porradaria, aquela ação aumentando gradativamente, eu falo que eu demorei um pouquinho pra ficar totalmente imerso no universo do filme. Mas conforme o Batman foi resolvendo as pistas e ele achando uma identidade própria, eu acho que o que esse Batman nos entregou praticamente foi um Batman que eu queria ver, entendeu? Perfeito. E eu acredito, cara, que tem muita projeção aí de crescimento. Eu acredito que a DC, né, no caso. Eu gosto de falar DC mesmo, em português mesmo, não é mais? Eu acredito que eles vão investir para transformar em uma franquia. Eu acredito que como a crítica foi positiva e não foi... Porque assim, querendo ou não querendo, é algo arriscado que eles fizeram. Mudar, fazer uma temática diferente pro Batman, assim, nessa pegada investigativa, nessa pegada aí de o Charada parecer mais um serial killer do que aquele Charada cômico que a gente tá acostumado. Então, é arriscado, cara. É arriscado. A gente, né, tipo, a DC tava apostando que iria dar certo. Foi arriscado colocar o Pattinson. Foi arriscado tanta coisa nesse filme, mas no fim das contas, quando o filme tem uma frase, que essa frase é colocada em cima dele, por exemplo, esse foi o melhor Batman que eu já assisti. Você não sabe quanto isso é forte, entendeu? Isso é muito forte. Não importa se é ou não, mas se alguém considera, ou alguns consideraram, significa que ele ultrapassou aquela linha do Batman o Batman do Cavaleiro das Trevas, por exemplo, que até há um tempo atrás ninguém falava que tinha um Batman que era considerado melhor. Era meio quase unânime, não é unânime, mas quase unânime, quase todo mundo considera aquele Batman lá o melhor. Por causa do Batman em si, do Bale lá? Não, por causa do Coringa, porque querendo,
o Batman, ele não é feito só daquele homem morcego que se veste preto e dessa vez pinta os olhos de preto, né? Que antes não tinha essa pintura, antes era tecnologia, né? Abrir e fechar e tal. Não, mas se você for ver ali, ó, é igual. Se você pega ali nos outros filmes ali, eles pintavam lá, ali o olho. É que na hora ali não dava pra ver, né? Mas se você for pegar ali, é a funda, é uma maquiagem, entendeu? É que não mostrava os bastidores do... Exatamente, esse Batman, ele mostra os bastidores. Aí, como diz o nosso querido Diegão aqui, ó, Matt Reeves é foda. Matt Reeves conseguiu entregar um Batman sensacional, cara. A gente sabe ali, cara, que Gotham City é uma cidade meio com problemas e tal por causa do sistema ali e tal, da política e dos bandidos e tal, mas desse filme Gotham tá dark, hein, mano? Não sei se você achou isso aí. Não, tá super dark, cara. E praticamente uma temática diferente, arriscada, mas que deu certo. E eu acredito que a DC ela vai investigar, ou ela vai continuar, né, a franquia desse investigador tão fantástico que é o Batman, que praticamente é o super-herói, né? Nesse filme ele não é um super-herói ainda, ele ainda é o investigador que salva a pessoa, ele ainda tá chegando nesse nível de herói, ele ainda não tá salvando todo mundo pra ganhar fama de herói ainda. Um dia eu quero ver nos filmes desse novo Batman, ele tipo assim, ele criar uma outra frase ao invés de falar eu sou a vingança. Aí depois no próximo filme ele falar eu sou uma característica dele. Aí depois pensando na última trilogia, na último filme ele pensando se tiver uma trilogia, ele falar eu sou Batman e finalizar. Cara, aí meu hype vai suprir, cara. Meu hype vai suprir. É isso aí, ainda falta porque ele ainda tá em fase de evolução. E aí a gente vê o quê? Que esse filme, além de ter uma temática diferente, temática sombria, temática com algumas tecnologias avançadas aplicadas no filme, né? Que nem eu falei, né? Tudo que é mencionado no filme que é dublado tá lá em português pra gente ler em português, em vez deles colocarem legenda, né? Então eles já deixaram lá tudo já bonitinho lá. Falei, caramba, além de tudo isso, eles trouxeram uma coisa muito importante, que é muito nostalgia, que é a temática dos anos 80 para 90, cara. Né? Tipo, tudo bem, o filme ele é atual, porque já tem internet, ele já tem fã, tal, mas as coisas não são tão evoluídas assim. Tipo, o carro dele não é aquele carro lá, né, de morcego. Não, então, o próprio carro dele lá, cara, não é um tanque de guerra como a gente vê nos filmes do meio, né? Até nos games do filme Arkham. É um carro ali que você for ver, tá sendo, digamos assim, ele é um protótipo que tá sendo construído em cima ali, uma coisa mirabolante. E tanto que foi algo, cara, que é algo assim, quando a tecnologia do Batman vai crescendo, o Batman cresce junto. Não sei se você parou nisso, até quando ele chegar naquele esboço final do Batmóvel, protótipo, né? Meio que assim, dá pra entender que o Batman ali vai crescer junto, entendeu? Então eu entendi assim. Até porque ele não tem assistente, o Alfred tá lá todo quebrado. Aí, ó o Ed Marlon aí, ó. Ele não assistiu o Batman, mas ele viu que as opiniões são divididas, hein? Dependendo da aprovação do filme, confesso que minha expectativa é baixa. Olha, a maioria das faltas de expectativa do Batman, desse novo filme, é por causa que, assim, a DC, ela tá sofrendo um pouco de altos e baixos, filmes que fracassam, filmes que fazem sucesso, séries que fracassam, séries que fazem sucesso, e tudo isso divide o público, porque ela tá ainda se acertando. E outra coisa também, as próprias escolhas, por exemplo, escolha de elenco, meu amigo, quando coloca o Pattinson para ser o Batman, o tanto de crítica e de pedrada que esse homem sofreu só por escolher ele.
O dublador do Wendel Bezerra foi muito criticado quando ia fazer a dublagem em português, porque tem aquela voz de Goku. E como que o Batman, né, ia fazer aí essa dublagem parecendo Goku? Oi, eu sou Batman. Não, meu amigo. Então tudo isso aí faz com que as expectativas fiquem baixas. Inclusive, a minha expectativa para o filme também era baixa, né? Mas em relação à obra em si, foi uma obra fantástica. Contanto que você vá de mente aberta e você não vá querendo ver aquele Batman cheio de ação, Batman que é míssil pra lá, é tiro pra cá, é aquela mentira chinesa lá que daquelas 5, 6 cambalhotas cai no chão como se não existisse gravidade. Não tem isso no filme. Então você vai com essa expectativa que é um Batman mais pé no chão, é um Batman iniciante na carreira, ele não tá já o homem que é considerado o mais inteligente do mundo, ele tá no começo ainda da sua carreira de Batman. Então é tudo isso, e ele tá lidando com grandes problemas, inclusive o vilão que tá sendo o antagonista desse filme aí, é um dos caras mais inteligentes da série do Batman, que é o Charada. Tem os outros? Tem, mas nesse filme em si, os outros não têm o destaque. Falar na verdade, esse filme aí ele foi feito pro Charada, né? Se você for ver. Lógico, foi feito pro Batman, sim, mas em relação ao vilão, cara, o filme foi feito pro Charada. Ó, tanto que o Charada... Eu não vou falar que o Charada ultrapassa o Coringa do Cavaleiro das Trevas. Não vou falar, porque, infelizmente, eu sou muito fã do Coringa, cara. Pra alguém quebrar o Coringa é muito difícil. Mas eu colocaria o Charada em segundo lugar de todos os vilões aí que o Batman já teve. Eu colocaria esse Charada aí em segundo lugar, cara. Cara, eu também concordo assim, mas tipo... Em relação a Coringa, eu não sei como é que vai ser esse novo Coringa desse The Batman. Mas a gente sabe ali que o melhor Coringa, eu acho que dos cinemas, é o do Cavaleiro das Trevas, né? Então, isso pra mim já é fato. Mas quem sabe, né? Nas futuras produções, esse novo Coringa nos surpreenda. Não sei, mas esse Batman pra mim é uma surpresa. Só um comentário aí, puxando gancho pro que você acabou de falar. O que você achou da risada do Coringa e do Charada lá naquele final lá de filme lá? O que você achou da risada dos dois? Sem comentários, né, cara? Cara, eu assim, na hora ali, quando o Karen ali não se identificou mais, quando eu vi a risada, mano, eu falei, mano, é o Coringa. Eu acho que, por ser eu acho que 2 minutos de cena, eu acho que não dá pra comparar muito, né? Então... é um easter egg muito grande, né? Vamos falar, ó, o Ed Marlow aqui, ó. O problema dos novos Coringas é que os anteriores foram épicos. Isso traz um peso imenso aos atores que pegam o papel. É duro viver com uma sombra só. Um exemplo, Jack Nicholson e o Heath Ledger. Isso aí é complicado. Eu acho que o Coringa mais épico que a gente já viu tiveram 2, o do Jack Nicholson, e eu acho que o melhor de todos pra mim foi o Heath Ledger. Então, cara, é exatamente isso. Jack Nicholson foi um ícone tão grande, tão bom e tão fantástico. Aquele sorriso que ele tinha é muito, digamos assim, incomparável, né? Foi muito pro Coringa do Cavaleiro das Trevas se equiparar a ele, teve que se equiparar em relação a feitos e não em relação a, por exemplo, a maquiagem, essas coisas, porque Jack Nicholson, em relação à maquiagem, eu acho que é o melhor Coringa que tem, o Jack Nicholson. Aquela cara, aquela boca verde dele, aquela risada natural dele. O pior é que fizeram até meme com ele, pô. Melhor é os memes que fazem com ele. Então, ele pra mim, pela questão de figurino, ele é o melhor. Por questão de personagem em si, o do Cavaleiros das Trevas é o melhor. E também tem o Coringa, né, da série que eu gosto bastante, do Gotham,
tá certo, que a gente não vai comentar, a gente não vai entrar em detalhes sobre essa série aqui. Mas o Coringa do Gotham, apesar que ele não tem esse título, né, de Coringa lá, mas ele é bom também. Só que assim, lá teve 2, né? Então não dá pra... meio que a série deixou uma incógnita para você decifrar se aquele é ou não aquele Coringa que a gente tá acostumado. Mas deu a entender que sim. E aí chegou, né, esse Charada, que não é verdinho. Na verdade ele usa uma máscara preta, ou é marrom, não lembro mais. Cara, o Charada é tão bom que a charada dele eu não entendo. E o Batman entende de todas. Claro que tem um pouquinho de roteiro aí, né? Porque... Ó, o Will aqui, sobre o Coringa, a gente sabe o nível dos que o representaram, mas isso vem de nós. A escolha do Pattinson foi a mesma coisa, já que já dávamos opinião antes mesmo de assistir. Correto. Né? Antes de assistir acontece isso de julgar pela capa, tanto em relação a hype, quando as pessoas estão hypadas demais, que assiste uma obra e acaba se frustrando, e também o oposto, quando você não dá nenhuma moeda por uma obra e você não assiste achando que é ruim. Então assim, a gente dá sempre a nossa experiência, né? Assiste, porém sem muita expectativa. Não assiste com muita expectativa, porque geralmente quando você assiste sem expectativa, de duas ou uma, ou você não vai achar nada que você queria lá e você vai achar uma obra normal ou ruim, ou você vai fazer que nem a gente, se surpreender porque mudaram tudo aquilo que a gente está acostumado. Aquele Batman lá que tem um tanque de guerra lá, ou então Batman do Val Kilmer que tem um uniforme que é mais musculoso do que o cara que cabe lá dentro. Ou então, né, você vê lá o Batman que bate lá no Superman. Esquece esses Batmans aí. Você vai ver um Batman pé no chão, não brilha, tá, no escuro, não se preocupa. Não, esse Batman, ele vai fazer o seu papel da temática. Um filme sombrio. Não tem brilhinho aí na hora do sol. Que quase nem tem sol nesse filme, né? Mas... Mas ó, vamos entrar aqui num ponto aqui nesse bloco aqui, Lézer, sobre a relação paternal do Alfred com o Bruce Wayne, cara. Pra mim, quando eu vi o Andy Serkis fazendo esse papel mais paterno e tal, eu estranhei um pouquinho, mas... Cara, o Alfred é um paizão pro Bruce, até por muitas vezes quando ele fala assim, não, mas o Bruce, não sei o que, os contadores das empresas Wayne vão fazer uma reunião, e o Bruce naquele sangue nos olhos, queria ir pra combater o crime e tal, por muitas vezes deixando a empresa de lado. Cara, eu gostei porque o Alfred desse filme, cara, ele dá um direcionamento pro Bruce Wayne, pro Batman, como mentor. Eu gostei desse lado paterno. Ó, Bruce, você não pode fazer isso por causa disso, sabe? É como se fosse um amigão, entendeu? Não sei se você achou esse lado paizão do Alfred. Não, achei sim. Como a gente já mencionou, como é início de carreira, é meio que assim, o Batman saber de tudo nesse início aí seria meio que tiraria o mérito dele. Ele tem que aprender, e geralmente ele aprende sofrendo. Tanto que as motivações que os vilões tiveram foi por causa de uma frase que o Batman falou no filme. Não sei se você pegou esse easter egg aí, né? Mas foi mostrado o motivo de um monte de gente de ser vilão. E o motivo foi no final do filme, quando eles falaram, você me inspirou a ser assim. O Charada fala pra ele, você me inspirou a ser desse jeito. Eu te inspirei? Não sei o que. Aí depois veio aquela colocação, quando você disse, quem é você? E você disse, eu sou a vingança. Cara, esse easter egg aí foi muito bom, cara.
É o Batman no início da sua carreira de herói de coach, né? Não, zoeira, tá bom, pessoal? Não tô desmerecendo ninguém, não, tá bom? Eu só tô... Ele é um motivador pro... Praticamente o Batman dando a dica pras pessoas. Seja uma vingança também. Só que aí no final ele percebeu que ser vingança é totalmente errado. Então, é aí que a gente vê que nisso aí não deu certo. Então, assim, até... Por isso que eu falo, cara, que no segundo filme ele vai ter uma outra fase de slogan. E aí no terceiro filme, se tiver uma trilogia, o Warner lança uma trilogia desse novo The Batman aí, lança uma trilogia aí. Aí sim, no terceiro filme ele fala, eu sou o Batman. Ele construiu uma imagem própria. Eu quero ver isso. Você sabe por que o Batman perdeu essa colocação de que vingança é uma coisa errada e tal, assim? Porque Não sei. ele assistiu Chaves, cara. Aí quando ele viu aquela frase, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, aí o bichinho, ó... Não, agora voltando à seriedade aqui. Pessoal, assistam, que é um filme meu. Eu posso dizer pra você que vai estar no meu top 3 de melhor filme do Batman. Esse aí. Eu não coloco em primeiro lugar, não, né? Mas. Exatamente, ó. Vamos lá. A gente sabe ali que o Carmine Falcone ele morre. Não é spoiler, porque a gente já tá na parte de spoiler, né? Então, é mais que justo falar isso aí. Mas vamos lá, com essa ascensão do Pinguim, que vai ter a série dele aí. Vamos lá, Eliezer, vamos botar umas teorias aí. Quais são os futuros vilões que podem aparecer tanto nessa nova produção, que é a série do Coringa, ou quem sabe um futuro filme do Batman? Não sei, porque agora o Coringa manga em tudo agora. Coringa não, Pinguim. Erro, tá bom? Coringa não, Pinguim. Gente, é o seguinte, a gente sabe que o Pinguim ele é sucessor natural do Falcone, tanto em série, em filme, sempre foi essa temática aí. O Falcone, que era praticamente 20 anos dominando a máfia de Gotham City na sua antiguidade e tal, e sucessivamente vem o Pinguim, que pega todos... Ó, antes de você comentar aqui, eu vou contar a referência ali do... O Longo Dia das Bruxas é uma referência ali do... Quando o Carmine Falcone fala assim, mas ó, quando ele encontra ali o Bruce ali no banco, não, pro funeral daquele Pete Savage lá, aquele comissário lá, ele fala assim, ó, você que é Bruce Wayne? Não, seu pai me curou numa mesa de jantar, não sei o que. Referência ao arco Longo Dia das Bruxas. Então, fica aí o easter eggzinho aí pra vocês. Os easter egg pra quem... Continua aí. Easter egg pra quem acompanha o The Batman. É muito bom, cara. Eu mesmo que não sou tão avançado assim em acompanhar a DC. Eu sou mais em acompanhar todas as obras da Marvel, mas ainda assim, muitos easter eggs que foram falados lá, eu mesmo captei, né? Enfim. Agora falando aí da relação aí do Falcone, né, com o Pinguim. A gente sabe que o Pinguim, ele sempre foi praticamente o braço direito, ou se não for o braço direito, seria como se fosse digamos assim, a pessoa de confiança do Falcone. Tanto que... calma aí, eu vou dar uma pausa no meu comentário e comenta aí, Johnny. Ó, o Ed Marlon tá falando aqui, ó. Os maiores vilões do Batman na fase inicial, se não me engano, na opinião dele, são Batman e Pinguim. Depois, o Duas Caras. Aqueles que ele comentou aqui embaixo, Duas Caras. Então, meio que assim, é uma ordem cronológica, entendeu? O que acontece? Pro Batman, foi esses vilões aí, os primeiros vilões que ele teve. E difícil, né? Porque o Charada, ele é cheio de incógnitas. Ninguém sabe o que tem na mente do Charada. Ele é louco. Tanto que, quer dizer, ele é um louco assim, numa forma de dizer, né? Que o que ele faz, por mais que pra ele tenha uma boa motivação, ele tá matando pessoas. E matar nunca é o bom caminho. Tanto que o Batman desse filme, ainda que esteja no início, ainda dizendo que é a vingança, não mata. Esse Batman do filme não mata. Diretamente, claro, né? Porque indiretamente, cada erro que ele comete, uma pessoa morre. Né? Aí sim. Que nem diz o nosso amigo pacificador,
Pacificador disse que ele é um babaca, mas, né, eu não concordo não, mas... Lembrando que ele acha um babaca o Batman do DCEU, não esse Batman aí do Pattinson, né? Quem sabe aí nesse mesmo universo não tem um pacificador aí, né? Quem sabe, né? Warner, faz uma produção aí que a gente quer ver, entendeu? Uma versão um pouquinho mais diferente do pacificador que a gente conhece. Bativerso da loucura, cuidado. Exatamente, aí, ó, pregando uma futura produção aí. Cara, e que dó que eu fiquei do Alfred, hein, mano, quando ele caiu naquela armadilha do Charada, hein. Eu achei que o Alfred ia ser um pouquinho mais esperto, mas tranquilo e tal, mas eu fiquei com muita dó dele. Ele todo ali naquela machucada e tudo mais, eu fiquei com dó do Bruce Wayne e tudo mais. Não sei se você achou emocionante essa cena aí do Alfred pegando, abrindo aquela carta. Nossa, eu fiquei assim, eu falei, caraca, o Charada fez isso. E o Batman não soube ainda, né? Então, eu achei que o Alfred tinha morrido. Quando aquilo aconteceu, eu falei, já era. Aí depois, né, como todo filme, né, para dar uma continuidade no personagem, aí pro Alfred foi um Deus Ex Machina. Pro Alfred foi. O Batman não teve nenhum Deus Ex Machina, mas o Alfred teve. Foi a magia do roteiro ali, né? O Alfred teve, porque é impossível. Não, impossível não, mas quase ali, impossível sobreviver a uma explosão, a queima-roupa daquele jeito lá. Mas tudo bem, né? Vamos dar aí uma... Então, foi a magia do roteiro. Mas assim... Foi a magia do roteiro ali. Não foi... O Alfred, ele praticamente... Não é que ele era inocente ou ele não é esperto. É porque assim... Ele não tem informações o suficiente para saber como que o Charada age. Não é o Alfred que tá... Ele é mais pai com filho. E não aquele Alfred que nem na série do Gotham, que é aquele que sabe de tudo que o Bruce Wayne faz, sabe onde ele vai, sabe o porquê ele faz as coisas. Não é aquele Alfred lá. Esse aí já é um Alfred mais cansado, um Alfred mordomo, um Alfred que já tem aí suas responsabilidades com a família Wayne e que não está lá envolvido diretamente com as investigações e com nada disso. Então, para ele cair numa armadilha, basta alguém saber da identidade do Batman. E, infelizmente, o nosso querido Charada sabia. Infelizmente sabia. E o que você achou, Jonathan, dele saber da identidade, mas ele não revelar para ninguém? Né? Porque ele não revelou. Ele meio que... eu falo que foi não vou falar que foi um ódio, mas eu falo que era um confronto mais pessoal, né? Eu acho que não fazia muito sentido ele revelar público assim. Porque é igual... Quando ele investiga lá o caso ali do Maroni, não sei o que lá e tal... Dá pra entender que é uma rixa mais pessoal. Então acho que por isso, sem algo que envolvia muito questão do pai dele, só que ele demorou pra se ligar, que ele era filho do cara que deu esse pano de fundo aí dessa parte de corrupção, que envolvia aquele orfanato e tudo mais, deu pra entender que esse ódio ficou algo muito mais pessoal pro Charada. Entendeu? Então eu acredito que seja isso. Dele não revelar, porque ficou tanto muito próximo ali que ele não quis revelar de cara. Mas quem sabe nas próximas produções ele revele, né? Eu acho que não vai revelar, talvez não de início. Pra ter uma trilogia, pra obra ser um pouco maior, porque se já revelar de cara, aí a obra vai ter que diminuir, né? Porque aí praticamente o Batman que tem a identidade revelada, ele é meio que... Tem poucas obras lá nas HQs, nas animações assim que tem essa parte aí, né? Não é que nem o Batman, não é que nem o Homem de Ferro, vamos colocar, que não liga pra nada. Ele liga sim, né? Porque a empresa Wayne, ela tem um tipo de papel e o Batman tem outro papel que é meio que contra, né? O que um faz e o outro faz é meio que diferente, né? Tudo bem, eles são a mesma pessoa, mas as empresas Wayne, elas têm um outro tipo de negócio, outro tipo de assunto para tratar. Então,
Tudo isso iria prejudicar o Batman se ele ficasse sabendo, se todo mundo soubesse da sua identidade, né? Mas a gente sabe que a revelação de identidade pode causar o fim do multiverso. Você vê o Homem-Aranha aí, ó. Por causa que teve a identidade revelada, quase causou o fim do multiverso dele. Ou fazendo igual nos games de Arca, né? Ele forjar a sua morte, né? Só pra não ter a sua... É igual quando ele segue um protocolo chamado Protocolo Nightfall. É tudo que tinha destruído em relação a ele, desaparecer ou deixar na memória, entendeu? Não sei. É o que eu acho. Também. E a DC, ela tem assim um histórico, né, um pouco antigo de enrolar nas séries. A DC enrola demais. Então, nesses filmes aí, eles estão sendo um pouco mais direto, talvez para ter uma franquia mais curta, né? Talvez uns 3 filmes do Batman desse aí seria bom, né? Do Pattinson. Não precisava ter mais do que isso. Uns 3 filmes desse aí já cairia bem. E sem enrolar, né? E os easter eggs, cara, parabéns Warner, parabéns DC, porque lançou uns easter eggs na cara da gente e a gente, ó, pegou, hein? Mas vamos lá. A gente sabe que o Pinguim agora tá no comando de Gotham inteira. Ele que é o rei do crime, né? Assim, não... Falando de outro vilão do Homem-Aranha, mas não, ele quem comanda agora a Gotham. Mas vamos lá, Eliezer, nessa série do Coringa, nesse universo que vai ter, cara, vamos pensar aqui numa ideia de vilão que seria da hora pra apresentar nesse universo. Eu acho que o Exterminador, ele seria um vilão massa, devido a ser mercenário e tudo mais, pensou? Mas a gente sabe que, eu acho que futuramente vai ter o Coringa, né? Mas que tipo de vilões que seria massa nesse universo aí? Pro Batman passar um perrengue e tudo mais. Olha, cara, o Exterminador eu não acredito que será por agora, até porque o Exterminador, quando ele surge, o Batman é muito experiente já, ele já tá naquela vibe lá de digamos assim, já cuidou de vários Robins, já tem lá os Titãs, enfim. Quando o Exterminador surge, já, digamos assim, o barco já andou bastante. Então, de início, eu não vejo o Exterminador, por exemplo, como alguém que vai aparecer já de cara agora. Quem sabe nas próximas produções, esse filme vai se tratar, sei lá, 10 anos depois, 15 anos depois, 5 anos depois, aí possa vir a surgir algumas pessoas. Eu acho o seguinte, o Batman pode ter muito problema com um vilão que praticamente ele é um vilão, um dos piores vilões que o Batman já teve, e ele só não é pior por causa das suas motivações. Olha lá, ó. Comenta aí, o Jonathan. Ó, o Edmarlon falou assim, que não acredito que use Exterminador. Ele sempre foi muito mal usado na DC, pela DC nas séries. Aí ele falou, e filmes? Aí ele também comentou aqui embaixo, ó. Ele falou que acho que vão pegar o Bane. Acho que Bane seria um vilão massa. Não sei, sim, né? Sim, o Bane, ele pode ser um bom vilão. E pro início, todos eles casam. Aquela lá era venenosa. Era não, é. Eu ia falar erva venenosa, mas é a... Ó o Edmarlo pregando aqui, ó. Quem sabe Ra's al Ghul. Ah, boa, encaixar uma Liga dos Assassinos ali. O Ra's al Ghul, praticamente, ele é um dos piores vilões que o Batman tem. Ele só não é pior por causa das motivações que ele tem. Porque, praticamente, o Batman, ele é um, digamos assim, um herói meio que urbano, local, que está preocupado com Gotham City e tal. E o Ra's al Ghul, ele tem uma expansão de mente maior, né? Digamos assim, mais global, né? Ó, o Dragon Punch aqui concordando comigo, hein? Só sei que tá na hora de vier Exterminador, hein? Tá na hora de ver um Exterminador bom, né? Pros filmes, né? Porque o Exterminador, o cara é tão... Não, é o personagem Exterminador mesmo, entendeu? Ah, tá. Foi mal. Mas, ó, o Exterminador, ele é tão bom, que ele tem um feito
que eu considero um dos maiores feitos das HQs da DC Comics. Vocês sabem que feito é esse? Vocês que estão ouvindo? É o seguinte... Vai falando aí. O Exterminador foi capaz de perfurar o Flash de costas com a sua espada. Você sabe o que é isso? Imagina o seguinte, o Flash enxerga tudo de câmera lenta. Tá enxergando tudo de câmera lenta lá. De repente, aquela espada vindo de câmera lenta, o cara de costa. Aí o Flash não sabe o que fazer. Aí o Flash fica lá parado, só esperando ela entrar nele, porque... Gente, isso é um feito absurdo. O Exterminador foi capaz de perfurar o Flash de costas. Como se ele tivesse aquele... Como se ele pudesse prever o futuro. E isso é muito massa. Esse é um feito que eu nunca vou tirar do Exterminador. Eu acho que nunca eu vi alguém que fez uma coisa, né, desse nível, nessa escala. Mas voltando aqui, né, pro nosso assunto sério aqui do filme do The Batman, eu acho que seria uma boa trazer o Exterminador, mas mais pra frente. O Ra's al Ghul, eu acho que seria uma boa trazer ele, mas também não pode ser... Ele não pode ultrapassar a vilanice dos tradicionais, que é o Pinguim. Eu acredito que no próximo filme o Pinguim vai pegar força por causa que ele herdou praticamente toda a máfia do Falcone. O Falcone praticamente ele foi dizimado, né? Nesse filme ele morre, e por ele morrer, praticamente o Pinguim ele toma a sucessão, porque o Pinguim é assim, ele não merece o reino do Falcone, ele toma, entendeu? Ele vai e impõe lá, agora morreu, tudo é meu. Ó, o Ed Marlon disse o seguinte, que há muito tempo ele espera ver o Jean-Paul Valley, né, que pra quem não sabe, ele é o Azrael nos quadrinhos. Ele era um excelente vilão, anti-herói e o Batman provisório de respeito. Então quem sabe, né, na série do Pinguim mostra isso aí, ou quem sabe numa futura produção, né? Porque em Gotham mostrou o Azrael, mas assim, de uma maneira bem diferente, mas quem sabe, né, nesse universo, já que é uma pegada meio dark e tudo mais, apresente. Não sei, eu espero que apresente. Porque há imensas possibilidades agora, entendeu? Olha, por exemplo, todos os vilões que aparecerem em Gotham seria um bom vilão para esse Batman iniciante. Todos, porque praticamente Gotham, o Chapeleiro é top. Chapeleiro. Ó, eu acho que o Chapeleiro é mais massa, louco. pô. O Chapeleiro é mais louco do que o Charada. Eu acho. Eu acho que até na hora. Eu acho que o Chapeleiro vai surgir, né, naquele mesmo círculo lá do Robin, ele tentando tirar o coelho da cartola, né? Não, agora voltando pro papo reto, papo sério aqui. Eu acho que o Chapeleiro seria uma boa ideia também, mas eu acho assim que antes de vir qualquer um desses vilões mega inteligente e tal, o Batman vai ter que atravessar pelo tradicional, que é tradicional Charada, que nesse filme foi demonstrado como o antagonista número 1. Pinguim, que é praticamente o que herdou o reinado do Falcone. E por fim, no final do filme do Batman, aparece lá, não mostra que é ele às claras, né? O filme não revela que é ele, mas a gente sabe que, pelo que foi mostrado por cima, o Coringa, né? Então a gente vai ter aí um Coringa. Depois que passar por todas essas trincas, né, digamos assim, trinca de vilanice, aí sim vem os demais vilões, que aí o Chapeleiro, o Ra's al Ghul e todos os demais. E o Ra's al Ghul é muita apelação, então eu acho que ele não vai vir agora também. Acredito que eles vão ser pelo menos citados ou mencionados nessa série do Pinguim, né? Não sei. Então, eu acredito que sim. Acredito que praticamente eles vão resgatar bastante vilão antes de ser vilão. Naquela fase migratória, né? A pessoa antes de ser vilão, ela tá comprando a ideia ainda, ela tá se inspirando nas pessoas, ela ainda é fraca, ela ainda não tem reinado, não tem nada, não tem feito nenhum, né? Nunca roubou nada. Talvez já matou aí um ou outro, mas ninguém sabe nem quem é. Inclusive,
nesse próprio filme, o próprio Charada é isso, né? O próprio Charada, ele menciona sobre si mesmo que ele era uma pessoa invisível, uma pessoa insignificante, que não tinha reconhecimento, e que o Batman fez com que ele subisse nesse patamar aí de ser reconhecido, de ter aí a sua própria história, né? De ninguém esquecer dele. E de fato, gente, a Warner tá de parabéns que depois desse filme ninguém vai esquecer esse Charada, como a gente nunca esqueceu o Coringa do Cavaleiro das Trevas. Então, esse filme ninguém vai esquecer. DCU, faz um Charada, o universo estendido DC faz um Charada nessa vibe, hein? Mas tudo bem. Tá, esse Charada ficou muito 10. Vamos para as nossas considerações finais aqui, já que a gente abordou tudo que a gente tinha para abordar. Considerações finais, hein? Vamos embora. Eliezer, faz aí seu top 3 personagens desse filme aí. Cara, é o seguinte, em terceiro lugar, né, vou colocar aí o Pinguim, né? Eu gostei demais do Pinguim, ainda que ele não teve aí um destaque na série, até porque quando destaca o outro não é tão destacado assim. Então, se ele destaca o Pinguim, o Charada talvez ficaria para trás. Mas, em terceiro lugar, vai pro Pinguim. A forma do figurino do Pinguim tá perfeito, cara. Aquele Pinguim que a gente gosta de ver, que ele é velho, né, cheio de ruga, aqueles dentes lá meio que, né, tipo, é muito bom. Esse Pinguim é o Pinguim que é um dos que eu mais gostei em relação a figurino. Segundo lugar, vai para o The Batman, né, porque o Batman do Pattinson, parabéns, impressionou, não brilhou, mas brilhou de uma outra forma, que é na sua, como é que eu falo, na sua característica como Batman. Eu acho que depois desse filme, o cara arrebentou na atuação. Eu acho que as pessoas não vão mais julgá-lo por aquele brilho de fada no Crepúsculo, mas sim, né, vão julgá-lo pelo brilho que ele teve nesse filme, porque o cara fez um excelente papel. Dublagem em português para o Wendell Bezerra também, ó, parabéns, o Wendell conseguiu dar uma voz pro cara que, inclusive, né, digamos assim, a voz está tão dark que quem não conhece o Goku, né, e escutar a dublagem do Batman não vai reconhecer que é o Goku, né? O Wendell Bezerra é o dublador do Goku, não vai reconhecer porque não tá parecido. E em primeiro lugar vai para o Charada. E outra coisa, não só para o Charada, mas também Felipe Maia ou Jonathan, que dubla o... Felipe Maia, exatamente. Nas partes que ele tá de máscara, o Charada tá de máscara, tem foto ali debaixo de alguns bastidores ali da dublagem que o próprio Felipe Maia dublou de máscara, nas partes em que o Charada tá de máscara. Isso eu achei fenomenal, cara, sensacional mesmo. Porque assim, geralmente quando o personagem tá de máscara e tal, por muitas vezes, é alguma edição, jogo de edição, mas não, ele dublou de máscara mesmo, entendeu? Isso eu achei sensacional. De realismo, né? Tá respirando, tá falando e tá respirando aquela máscara assim. Felipe Maia tá de parabéns, cara. Excelente, cara, tá excelente. E de dublador também, só pra falar assim, né? É o meu top 3 de dublador. O dublador do... Como é o nome lá? O dublador do James Gordon também, né? Todos eles estão de parabéns. Vamos lá, vamos aqui ler o Ed Marlon. Antes de eu entrar no meu top 3. São dois aqui, tá? Pela Ed Marlon, respondendo mais uma vez. Pela pegada que eu vi darem ao Pinguim, vejo que em uma série aparecerão vilões articuladores, ou seja, aqueles vilões que vão dar sentido para a história. Mafiosos e muito menos explosivos, ou seja, não vai ter muito essa questão do tiro, porrada e bomba.
E eu também concordo. E eu concordo com o nosso querido Diego. Primeiro lugar, roteiro. Segundo, o Batman. Terceiro, dublagem. Mas, ó, falando aqui o meu top 3 aqui, é o mesmo do seu. Acho que não tem nem comparação, porque... E eu também concordo com o Diego. Primeiro lugar, roteiro. Segundo, Batman. E terceiro, dublagem. Tá sensacional. Excelente. E, cara, o meu top 3 é o mesmo que o seu. Assim, sem comparação. Concordo com isso plenamente que você falou, cara. O Wendell, toda a equipe de dublagem, o Wendell dublando o Batman, eu acho que pra mim ele provou que não é preciso ter voz de Batman em si, é preciso ter um trabalho de interpretação. Então o Wendell Bezerra tá excelente. Assim como toda a equipe, Felipe Maia, todos os outros dubladores, cara, sensacional a dublagem. Recomendo pra quem ainda não assistiu, quer tá na dúvida se assiste ou não dublado. Cara, vai assistir. E também assiste naquela vibe, não naquela mentalidade que você vai assistir um filme do Cavaleiro das Trevas. Não. É um outro Batman, com uma outra pegada e tudo mais. De 0 a 10, Eliezer, qual que é a sua nota? Cara, eu acho que eu seria hipócrita se eu desse menos de 10, cara. Porque eu dou 10, mas é difícil eu dar 10 pra um filme, porque alguma coisa ele me decepciona, sabe? Por exemplo, nesse filme do Batman, teve algumas coisas que me decepcionaram? Teve. Mas são coisas tão pequenas que eu não posso tirar nem meio ponto. Entendeu? Nem meio ponto. Então eu dou nota 10 para esse filme aí. Inclusive, eu acho que da DC, assim, eu acho que foi Cavaleiro das Trevas que eu dei 10. 10.10 e o Batman eu dou 10.8. Só para tirar um pouquinho, mas nota 10 pro Batman. Em relação a personagem, cara, eu acho que Pattinson ele entregou um bom Batman, um Batman pra mim excelente, que bate. Eu acho que a gente não pode comparar, né, o Batman do Bale com esse Batman, porque são duas vibes diferentes. Mas assim, tem momentos ali em que o filme ele dá uma caída um pouquinho, mas é quase nada, como que você falou. Então, assim, eu assisti o filme 2 vezes, é sensacional. Eu acho que eu ia dar uns 9,5, mas, cara, eu acho que por um filme que surpreendeu, por ser um universo mais dark, um pouquinho mais essa pegada no ar, a pegada no ar que me surpreendeu. Então, um 10, justo pra esse filme. Pra mim, cara, excelente Batman. Pattinson como personagem arrebentou. Que eu espero que o Matt Reeves ele assume mais filmes, né, pra dirigir, pra fazer, roteirizar. E, cara, que venha Pattinson aí pra muitos filmes aí do Batman. Então, pra mim é isso. Então não tem muito o que falar desse filme. E eu espero que tenha uma franquia e que venha pra nós aí a série do Pinguim. Não Coringa, tá? Eu ia falar Coringa, mas é do Pinguim, tá bom? É os dois antagonistas aí mais famosos, né? Porque futuramente vai ser o Coringa, né? Mas agora o que vai vir no momento é o Pinguim. Então, pessoal, gostaria de agradecer a todas as pessoas que escutaram aí o nosso podcast e agora ao vivo, né, pelo YouTube, e todos vocês que estão aí acompanhando a gente nas plataformas. Estamos, né, em todas as plataformas que o Jonathan vai citar agora, e eu gostaria de convidar vocês para escutar os nossos podcasts anteriores. Não postamos ainda aqui no YouTube, mas a gente tá lá no Spotify e em várias outras plataformas. E tem temáticas da DC, da Marvel. A gente trata de assuntos de nerd, otaku, geek, game e tudo mais. A gente é meio que uma salada de fruta no ramo nerd. Então a gente atende a todos esses públicos, porque a gente gosta de tudo também, né? Então eu gostaria de agradecer a todos vocês também que estão nessa live aqui, né? Muito obrigado, um abraço a todos e até mais. Agora faz nosso jabazinho aí. Primeiramente a gente gostaria de agradecer aí a todos vocês que interagiram, que estão aí nessa live, e que mais pra frente a gente vai lançar aí nas plataformas. E como sempre, para você ouvir nós aí, você acha nós no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, qualquer agregador de sua preferência, que a gente vai lançar em breve esse episódio ao vivo, tá bom?
Quem quiser escutar mais editadinho, mas a gente vai deixar salvo no YouTube, tá bom? Pra quem quiser assistir com mais calma, ver todos os erros, ver todas as gafes e tudo mais que a gente viu aqui. Então assim, perdão pelos problemas técnicos que tiveram, tá bom, pessoal? E você pode achar nós no Instagram, @podmeunerd e @podmeunerd_oficial. E tá vendo conteúdo massa aí pra vocês, galera. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e, primeiramente, compartilha pra todo mundo aí, pra escutar nós, pra geral e tudo mais, espalha a nossa palavra, hein? É assim, perdão pelas brincadeiras também, mas o papo é descontraído, mas eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, pessoal. Fiquem com Deus, fiquem bem, até mais.